Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site Ponto Geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Bem-vindos à nossa análise de hoje. A gente vai fazer um mergulho fundo na Neuralink. Sabe, a empresa do Elon Musk que basicamente quer conectar nosso cérebro com computadores. Exato. A gente separou bastante material, fontes diversas, porque a ideia aqui é ir a fundo mesmo, sabe? Detalhar a história, a tecnologia, os desafios, tudo. Sem resumo corrido, porque nos pediram essa análise minuciosa. Perfeito. Então, vamos começar pelo começo, né? Como é que essa história toda da Neuralink surgiu? Olha, a Neuralink foi fundada oficialmente em 2016. Começou lá em São Francisco, depois mudou para Fremont, também na Califórnia, e agora parece que tem planos de expandir para Austin, no Texas. E quem estava por trás disso, além do Musk? Porque nunca é uma pessoa só, né? Não mesmo. Foi o Musk e uma equipe, assim, de peso. 8 cofundadores, incluindo nomes como Max Hodak, que depois saiu, Benjamin Rappaport, Dongjin Seo, gente fera em neurociência, bioquímica, robótica, um time bem interdisciplinar desde o começo. E o nome Neuralink sempre foi esse? Curioso isso, né? O nome Neuralink já existia. Eles compraram a marca em 2017 de outros pesquisadores Pedra Mohassini e Rudolf Nudo, que tinham uma startup com esse nome desde 2015, atuando na mesma área. Que coincidência! E desde essa época, 2016, 2017, eles já estavam focados nessa ideia de interface cérebro-computador? Sim, desde o início. O foco sempre foi desenvolver essas BCIs, né, as Brain Computer Interfaces, com alta capacidade de dados. Inicialmente, a promessa era tratar doenças neurológicas sérias, mas claro, com a visão de longo prazo do Musk sobre, aprimoramento humano e tal. Entendi. E como é que estava o mundo, assim, o cenário geral lá em 2016, quando eles começaram? Economicamente, tecnologicamente? Economicamente, o mercado de neurotecnologia já era significativo. Falava-se em uns 7,6 bilhões de dólares globalmente, com projeção de crescimento rápido para, 12 bilhões até 2020. Tinha vários segmentos, neuromodulação era o maior. Bastante dinheiro já naquela época. Sim, e tecnologicamente, socialmente, era um momento de muito burburinho sobre inteligência artificial, né? E aí entra a visão do Musk, aquela preocupação dele com a IA se tornando uma ameaça existencial e a necessidade de uma simbiose entre humanos e máquinas. A ideia de não sermos deixados para trás pela IA. Exato. E ele até se inspirou muito na ficção científica, naquele conceito de Neural Lace, do Ian Banks. Mas, por outro lado, a neurociência também tinha um histórico meio sombrio, né? Com experimentos controversos, tipos do José Delgado, nos anos 60, com o touro controlado por implante, e a má fama da lobotomia. Então tinha um misto de otimismo e cautela. Faz sentido. E quais foram os primeiros passos concretos, os primeiros produtos que eles mostraram? Olha, o desenvolvimento inicial, antes mesmo do Musk comprar a marca, já focava em lesões cerebrais. Mas o primeiro grande produto que a Neuralink do Musk apresentou foi o N1 Link, ou N1 Sensor, lá por 2019. Lembro das primeiras apresentações. Isso. Inicialmente era um sistema com uns 4 sensores, mas em 2020 eles simplificaram para um dispositivo único, do tamanho de uma moeda, que é o N1 implante. Esse implante tem 1024 eletrodos em fios super flexíveis, as threads, e fica invisível sob o couro cabeludo. E a comunicação, como funciona? Tudo sem fio. Transmissão de dados via Bluetooth e a bateria recarrega sem fio também, por indução. Compararam muito a um Fitbit no crânio, né, para dar uma ideia de ser algo discreto, de uso contínuo. Bem mais prático do que fio saindo da cabeça, com certeza. E como esses fios minúsculos são colocados lá dentro? Aí entra outra peça-chave, o robô cirúrgico, o R1. Ele foi desenvolvido especificamente para isso. É tipo uma máquina de costura super avançada que insere esses fios, que são mais finos que um fio de cabelo humano, com uma precisão absurda de micrômetros. Micrômetros? Nossa! Cérebro e desviar dos vasos sanguíneos, minimizando qualquer dano. A ideia é que a cirurgia seja totalmente automatizada, rápida, menos de 1 hora, e talvez até ambulatorial no futuro.
incrível! E as demonstrações que a gente viu, o porco, o macaco... Exato. Em 2019, mostraram leitura de cérebro de rato. Em 2020, teve a famosa demonstração com a porca Gertrude, prevendo o movimento das patas dela. E em 2021, o macaco Pager jogando Mind Pong só com a mente. Foi um marco de divulgação. E essa tecnologia N1, esse robô R1, eles ainda são a base do que a Neuralink faz hoje? Ou eles mudaram muito de rumo? Basicamente sim, a tecnologia central continua a mesma, o N1 e o R1. Mas eles vêm refinando, claro. O primeiro produto comercial que eles nomearam agora é o Telepathy, que usa essa base. Então não pivotaram, continuam firmes no segmento de BCIs invasivas. Entendi. E para bancar tudo isso, quem colocou dinheiro no começo? Foi só o Musk? O Musk colocou uma grana alta, sim. Até 2019, dos 158 milhões de dólares que eles levantaram, uns 100 milhões vieram dele. A primeira rodada grande, a Série A, em 2017, foi de 107 milhões. Mas não foi só ele, então? Não. Depois vieram mais rodadas. Em 2021, teve a Série C, pesadíssima, de 205 milhões, liderada pela Vi Capital, e com participação de gente como o Google Ventures, Founders Fund do Peter Thiel, até o Sam Altman, da OpenAI, entrou. Nossa, só gente grande. Com certeza. Até 2021, o total reportado era de 363 milhões. E mais recentemente, agora em 2025, saiu notícia de uma Série E de 650 milhões de dólares. Isso elevou o financiamento total para mais de 1,3 bilhão de dólares. É muito dinheiro para pesquisa e desenvolvimento. Uau! Com tanto investimento, eles chegaram a abrir capital na bolsa? Fizeram IPO? Não, nada disso. A Neuralink continua sendo uma empresa privada, fechada. O Musk detém a maior parte. Um IPO parece bem improvável no curto prazo, sabe? Um investimento direto é mais restrito para investidores qualificados, via fundos específicos e tal. Entendido. E nesse mercado de interface cérebro-computador, eles estão sozinhos ou tem muita gente correndo atrás também? Ah, tem concorrência forte, sim. Desde o início e agora mais ainda. Tem a BlackRock Neurotech, por exemplo, fundada lá em 2008, que é considerada uma líder na área. Usa um implante diferente, o Utah Array, e já tem bem mais implantes em humanos, cerca de 40. 40? Bem mais que a Neuralink, então. Sim, em número de pacientes, sim. Tem a Synchron também, que talvez esteja até mais avançada nos ensaios clínicos, com os 10 pacientes. A abordagem deles é diferente, menos invasiva. Eles entram pelos vasos sanguíneos para colocar o dispositivo perto do cérebro. Interessante essa abordagem endovascular. Pois é. E tem a Precision Neuroscience, que foi fundada por um ex-Neuralink, o Benjamin Rappaport, com um foco grande em segurança e mínima invasividade. Além dessas, tem outras como Kernel, Paradromics, Science. É um campo quente. E o que diferencia a Neuralink dessa turma toda? O grande trunfo da Neuralink é essa combinação. Ser totalmente implantável e sem fio. Ter uma densidade muito alta de eletrodos nesses fios flexíveis, o que permite, teoricamente, ler mais informação do cérebro com mais precisão e o uso do robô cirúrgico para automatizar e padronizar o implante. Faz sentido. E agora falando do presente, junho de 2025. Como está a Neuralink? O que eles têm de concreto? Bom, o principal produto em foco é mesmo o implante N1, que eles chamam de Telepathy. O objetivo inicial é permitir que pessoas com quadriplegia, por exemplo, controlem computadores e celulares com o pensamento. E claro, o robô cirúrgico R1 continua sendo essencial. E além do Telepathy, tem mais coisas vindo? Sim, eles estão desenvolvendo outros 2 produtos que já receberam até uma classificação especial da FDA de dispositivo inovador. Um é o Blind Sight, para tentar restaurar alguma forma de visão em pessoas cegas. E o outro é para restaurar a capacidade de fala. Nossa, Blind Sight parece coisa de ficção científica de novo. E em que pé estão os testes com humanos? Então, essa é a grande notícia dos últimos tempos. Eles receberam a aprovação da FDA para começar os testes em humanos nos Estados Unidos em maio de 2023. O primeiro implante aconteceu em janeiro de 2024,
no Nolan Arbaugh, que ficou tetraplégico após um acidente. Aquele caso que saiu bastante na mídia, né? Exato, foi o marco. Agora, em maio de 2025, eles implantaram o segundo paciente. Já são 5 pacientes no total. E a meta é ambiciosa, implantar mais 8 até o final deste ano de 2025. Então, eles estão acelerando a fase de ensaios clínicos. E em termos de negócio, já estão vendendo? Tem faturamento, lucro? Ainda não. Por enquanto, tudo é pesquisa e desenvolvimento, ensaios clínicos. Eles não comercializam nenhum produto. Então, não tem dados de vendas, faturamento ou lucro. Com certeza, ainda não são lucrativos. O foco total é validar a tecnologia e conseguir as aprovações. E olhando os últimos 5 anos, qual foi a grande mudança para eles? A grande mudança foi essa: sair da fase puramente de P&D e demonstrações em animais para finalmente começar os testes em seres humanos. Foi um passo enorme e muito esperado. Certo. E nesse mercado de BCIs, qual o tamanho da fatia da Neuralink? Eles têm qual percentual? É difícil cravar um percentual exato porque eles ainda não vendem, né? Mas, olhando o mercado global de BCI, as estimativas para 2024 giram em torno de 2,87 bilhões de dólares, com projeções bem otimistas, tipo 15 bilhões até 2035. É um mercado com potencial. Muito. Mas um detalhe importante: a maior parte desse mercado hoje, tipo uns 82%, é de BCIs não invasivas, aqueles capacetes com eletrodos por fora, sabe? A Neuralink atua no nicho das invasivas, que é menor em volume hoje, mas tem um valor potencial muito alto por aplicação médica direta. Entendi. Então, em número de pacientes, como você disse, eles estão atrás da BlackRock e da Synchron. Exato. Mas mesmo assim, a Neuralink já é listada como um dos principais players, por causa da tecnologia, do investimento e, claro, da visibilidade que o Musk traz. Falando em investimento, e o valor da empresa? Já que não tem ação na bolsa, como se estima isso? É estimado em rodadas de investimento. Em 2023, a avaliação era de cerca de 5 bilhões de dólares. Mas agora, para essa rodada Série E de 2025, a notícia que saiu foi de uma avaliação pré-investimento de 9 bilhões de dólares. 9 bilhões? É muito dinheiro para uma empresa que ainda não vende nada? Com certeza. Mostra a expectativa enorme que os investidores têm no potencial da tecnologia. Sobre pico histórico ou pior momento, em termos de valor, é difícil saber. Por ser privada, não temos esses dados públicos. Claro. E recapitulando os segmentos, o foco principal hoje é? O foco principal é, sem dúvida, a neurotecnologia médica. O alvo inicial são pessoas com paralisia severa, como tetraplegia por lesão medular, ou ELA, esclerose lateral amiotrófica. É o nicho das BCIs invasivas de alta resolução para restaurar funções perdidas. Mas a visão do Musk vai além disso, né? Ah, sim. A visão de longo prazo dele é bem mais ampla. Ele fala abertamente em aprimoramento humano, melhoria cognitiva, aquela simbiose com a IA, e também menciona tratar uma gama enorme de outras condições: Alzheimer, Parkinson, cegueira, surdez, até obesidade, autismo, depressão. Embora algumas dessas aplicações sejam bem mais especulativas e até controversas, né? Imagino. E quais são os maiores desafios que eles têm pela frente para chegar lá? São muitos e bem grandes. O primeiro é o desafio regulatório. Conseguir a aprovação final da FDA para comercializar o produto nos Estados Unidos é um processo longo, complexo, pode levar mais de 10 anos. Eles já tiveram algumas idas e vindas com a FDA no começo. Preocupações sobre a bateria de lítio, a possibilidade dos fios migrarem no cérebro, como remover o dispositivo com segurança. E a segurança da tecnologia em si? E esse é outro desafio crucial. A gente viu aquele problema com o primeiro paciente, né? Alguns fios se retraíram do cérebro, o que diminuiu a performance do implante. Eles precisam garantir que isso seja estável, seguro, confiável no longo prazo, por anos e anos dentro do corpo de alguém. E as questões éticas? Isso sempre pega nesse campo. Pega muito. O bem-estar animal nos testes pré-clínicos foi um ponto de muita crítica e até investigações federais. Tem a questão da privacidade dos dados cerebrais, o potencial de uso indevido da tecnologia, o acesso, e tem um ceticismo público considerável. Uma pesquisa mostrou que quase 70% das pessoas se preocupam com implantes cerebrais usados para aprimoramento. E claro, a competição não para de avançar.
Não é um caminho fácil. Pensando nisso tudo, quais seriam os grandes pontos fortes da Neuralink hoje? Eu diria que a inovação tecnológica é um ponto forte, claro. O sistema sem fio, os eletrodos flexíveis de alta densidade, o robô cirúrgico, tudo isso é muito avançado. A liderança e a visibilidade do Musk, goste-se ou não dele, atraem atenção e investimento. A capacidade de levantar tanto dinheiro, mais de 1,3 bilhão, é impressionante. E eles conseguiram montar uma equipe com muito talento. E esses pontos fracos? Onde eles precisam melhorar? Bom, o atraso clínico em relação a alguns concorrentes, como a BlackRock e a Synchron em número de pacientes, é um ponto. Os problemas de segurança e confiabilidade que apareceram, como a retração dos fios, geram dúvidas. As controvérsias éticas, especialmente com os testes em animais e algumas questões de qualidade apontadas pela FDA, mancham um pouco a imagem. A dependência do Musk também pode ser vista como um risco. Sim, muitos analistas apontam isso. A empresa muito ligada à imagem e às decisões dele. E, por fim, a relativa falta de publicações científicas revisadas por pares, o que é algo incomum para uma empresa com tanta tecnologia de ponta sendo desenvolvida na área médica. Eles são mais fechados nesse sentido. E o que os analistas de mercado, no geral, dizem sobre a Neuralink e esse setor? No geral, o pessoal vê um potencial gigantesco no mercado de BCI. Tem projeções que falam até em 400 bilhões de dólares no futuro distante. A tecnologia da Neuralink é vista como impressionante, sem dúvida, mas alguns analistas ponderam que talvez seja mais uma evolução do que uma revolução completa, considerando décadas de pesquisa em BCI que vieram antes. Então, admiração com cautela. Exatamente. Reconhecem os avanços, mas também os riscos enormes. Técnicos, regulatórios, éticos, a competição acirrada. O consenso é que o sucesso da Neuralink vai depender totalmente de como eles vão conseguir superar esses desafios todos. Não é uma aposta ganha ainda, de jeito nenhum. Faz todo sentido. E para aliviar um pouco, tem alguma história curiosa, engraçada ou marcante nesse percurso todo? Tem várias. A do macaco Pager jogando Mind Pong só com a mente foi muito icônica, né? Viralizou total. E a história do Nolan Arbol, o primeiro paciente humano, ele contando como foi recuperar um pouco da independência. Poder jogar xadrez, videogame, interagir online de novo depois do acidente. É emocionante. Sim, essa história é forte. Teve também o caso do Bradford Smith, um paciente com ela, que recebeu a visita do Musk, começou a usar um chat com IA para se comunicar e eles até recriaram a voz dele. São histórias que mostram o impacto humano potencial da tecnologia. E do lado mais peculiar? Bom, a própria origem do nome Neuralink sendo comprada é curiosa. A inspiração direta da ficção científica é interessante. E o passado meio dark das BCIs, com o Dr. Delgado e o Touro, ou a história real que inspirou o livro O Homem Terminal, do Michael Crichton, dá um ar meio chapéu de alumínio para quem olha de fora, né? E as comparações que fazem com o Meta, Zuckerberg e os óculos de realidade aumentada, tipo, quem vai conectar o quê primeiro na nossa cabeça? É verdade. E quais foram os momentos de maior aperto, de maior dificuldade para eles até agora? Sem dúvida, a controvérsia sobre os testes em animais foi um período muito difícil. Relatos de mortes de macacos, investigações federais pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, críticas pesadas de grupos de direitos dos animais, isso pegou muito mal para a imagem da empresa. Imagino. E tecnicamente? A falha técnica com o Nolan Arbog, a retração dos fios, foi um baque. Precisaram ajustar o software para compensar a perda de dados, isso logo no primeiro paciente humano público. Não foi bom. E antes disso, a própria rejeição inicial da FDA para iniciar os testes em humanos, junto com problemas de controle de qualidade e documentação que a agência apontou, também foram momentos de tensão interna, com certeza. E a saída de cofundadores importantes como Benjamin Rapoport? Sim, a saída dele e de outros nomes importantes, alegadamente por preocupações com a velocidade versus a segurança no desenvolvimento, também sinaliza momentos de conflito interno e dificuldade em alinhar a visão e os métodos. Entendi. E em termos de mercado geográfico, onde a Neuralink está focando suas operações e testes? É só nos Estados Unidos? O foco principal é, sim, os Estados Unidos. É onde fica a sede na Califórnia e agora no Texas, onde a maioria das operações acontece e onde os primeiros ensaios clínicos com humanos foram aprovados e iniciados. Mas eles têm planos de ir para outros países?
Sim, já estão expandindo os ensaios clínicos. Há notícias de aprovações ou inícios de testes também no Canadá, especificamente em Toronto, nos Emirados Árabes Unidos, em Abu Dhabi e no Reino Unido. Então há uma movimentação para ter presença global nos testes. E América Latina? Brasil, alguma coisa? Por enquanto, não há nenhuma informação pública sobre operações, planos específicos ou ensaios clínicos na América Latina ou no Brasil. Parece que o foco inicial é mesmo em mercados com infraestrutura médica e regulatória mais avançada para esse tipo de tecnologia. E como não vendem nada, não dá para falar em receita por região. Certo. Olhando para trás, quais você diria que foram os principais acertos da Neuralink até agora? Eu acho que o maior acerto foi conseguir realizar o primeiro implante humano e as demonstrações subsequentes com o Nolan Arbol, mostrando que a tecnologia, apesar dos desafios, funciona na prática. Isso foi uma validação fundamental. O desenvolvimento de um sistema BCI que é totalmente sem fio e totalmente implantável também é um acerto tecnológico importante. E do ponto de vista regulatório ou estratégico? Conseguir a designação de Breakthrough Device da FDA para os futuros dispositivos de fala e visão foi um acerto estratégico. Isso pode acelerar o processo de revisão pela agência. E, claro, a capacidade contínua de atrair financiamento massivo e talentos de ponta, apesar das controvérsias, é um testemunho de que algo eles estão fazendo certo na visão dos investidores e engenheiros. E do outro lado da moeda, os principais erros, o que eles poderiam ter feito diferente? O principal erro, na minha visão e na de muitos críticos, foi a condução dos testes em animais. Aparentemente, houve falhas nos procedimentos, falta de critério que resultaram em sofrimento e mortes desnecessárias, levando às investigações. Isso poderia ter sido conduzido com mais cuidado e transparência. Os problemas de controle de qualidade apontados pela FDA também indicam erros internos de processo. E tecnicamente ou na comunicação? As publicações revisadas por pares é vista como um erro estratégico por parte da comunidade científica. E, por fim, a definição de expectativas e cronogramas muitas vezes excessivamente otimistas por parte do Musk, que depois não se cumprem, acaba prejudicando a credibilidade a longo prazo. É um balanço complexo. Para a gente ir fechando essa análise super detalhada, que lições a história da Neuralink até agora pode trazer para quem é empresário, para quem está inovando, pensando em 5 lições positivas e 5 negativas? Boa pergunta. Vamos tentar. Do lado positivo. 1. Ter uma visão realmente audaciosa, quase de ficção científica, pode sim atrair talento de elite e muito investimento. 2. Para P&D de longo prazo e alto risco como esse, capital paciente, que não exige retorno imediato, é absolutamente vital. 3. 3. A interdisciplinaridade é chave. Juntar neurocientistas, engenheiros de robótica, de software, de materiais, essa mistura impulsiona inovações complexas. 4. Demonstrações tangíveis, mesmo que em fases iniciais como o macaco jogando Pong, são poderosas para engajar o público e investidores. E 5. Persistência. Superar barreiras regulatórias e técnicas gigantescas exige muita resiliência. E as lições negativas? O que não fazer? Primeiro, em áreas críticas como a médica, a segurança e a ética, tem que vir antes da velocidade a qualquer custo. Correr demais pode ser desastroso. Segundo, gerenciar expectativas de forma realista é crucial. Prometer demais e entregar de menos repetidamente mina a credibilidade. Terceiro, transparência científica constrói confiança. Esconder dados ou evitar o escrutínio da comunidade científica pode gerar desconfiança. Quarto, depender excessivamente de uma figura central, por mais brilhante que seja, é um risco enorme para qualquer organização. E 5, ignorar ou minimizar questões éticas como o bem-estar animal ou privacidade pode gerar reações adversas fortíssimas e prejudicar a empresa a longo prazo. Ótimas lições, tanto positivas quanto negativas, um aprendizado valioso dessa história. Sem dúvida. A Neuralink hoje está numa posição fascinante. É pioneira em certos aspectos, extremamente controversa em outros, está num ponto crítico com a expansão dos ensaios em humanos e essa avaliação bilionária nas costas. É muita pressão e muita promessa ao mesmo tempo.
Exatamente. E para deixar uma última provocação no ar, algo que a gente não tocou diretamente, mas que todas essas fontes sugerem, à medida que essa linha entre biologia e tecnologia fica cada vez mais tênue, com interfaces como a da Neuralink, qual será o próximo passo na nossa própria definição do que significa ser humano, quando a própria mente puder, quem sabe um dia, diretamente atualizada ou conectada a uma inteligência externa? Fica aí a reflexão. Esperamos que essa nossa discussão detalhada tenha sido útil e, claro, interessante para quem nos ouve. E se você gostou, não esquece, deixa seu comentário, curte, compartilha com os amigos, isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas informações e análises. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!